Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 16 de nove de 2024. Eu convido a todos os presentes para se colocar de pé para ouvir o presidente do hino nacional. Solicito ao senhor primeiro secretário que confirme o comparecimento dos vereadores presentes dos termos das assinaturas constantes do livro de presença. Senhor presidente, nobres colegas, confirmo a presença de todos os vereadores presentes desta 14ª sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2024. Estamos confirmados a presença da totalidade dos vereadores e declaro aberta a 14ª sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2024. Solicito que todos os vereadores fiquem de pé para ouvir futuramente a abertura da presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciemos o nosso trabalho. Senhor primeiro secretário, para a leitura da ata da sessão anterior, ata da 13ª sessão ordinária, realizada dia 8 de novembro de 2024. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata. Consulta a casa. A ata
Aprovados. Senhor primeiro secretário, para a leitura da matéria expediente. Leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2024, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Resolução relativo ao exercício de 2021 e da outras providências de autoria da mesa diretora. Neves Paulista, 12 de setembro de 2024, Justiça, senhor presidente. Viemos, através do presidente familiar, em anexo à Vossa Excelência, para submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Neves Paulista, São Paulo, o projeto de decreto legislativo número 002/2024, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Neves Paulista relativas ao exercício de 2021 e das outras providências. Sem mais para o momento, subscrevemos o Luiz Carlos de Souza, presidente, Luiz Antônio Penatelo, primeiro secretário, Valdir Balbino, vice-presidente, José Paulo Tobias, segundo secretário. O excelentíssimo Luiz Carlos de Souza, presidente da Câmara Municipal de Neves Paulista, São Paulo. O projeto de decreto legislativo número 002/2024, de 12 de setembro de 2024, dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Neves Paulista relativas ao exercício de 2021 e das outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Neves Paulista do Estado de São Paulo, usando das suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, pela Constituição Estadual, pela Lei Orgânica do Município de Neves Paulista e pela Resolução número 01 de 11 de dezembro de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal, vai saber que o plenário aprovou e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal de Neves Paulista referente ao exercício de 2021. Cujo parecer, exarado pelo processo do Tribunal de Contas, no 006.886.989.20-1 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi favorável à aprovação das referidas contas, observadas as ressalvas, determinações e recomendações constantes do mesmo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Felipe Fernandes, 12 de setembro de 2024. Assim, os senhores vereadores Luiz Carlos de Souza, Valdir Balbino, Luiz Antônio Penatelo e José Paulo Tobias. Justificativa. Nomes pares. O presente projeto de decreto legislativo visa aprovar as contas do Poder Executivo Municipal de Neves Paulista referente ao exercício de 2021. Salientamos que a aprovação das referidas contas do exercício de 2021 vem em concordância com o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Exarado no processo TC, Tribunal de Contas, 006-886.98-9.20-1, que certamente desnecessita de maiores delongas, ficando evidências apenas determinações e recomendações apontadas pelo citado parecer, devendo esta Casa de Leis primar pela análise e acompanhamento dos apontamentos do Tribunal de Contas. E fez com todo o exposto, rogamos pelos bons ofícios de Vossa Excelência para o referido projeto de decreto legislativo seja apreciado em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e na forma regimental. Assina Luiz Carlos de Souza, presidente, Valdir Balbino, vice-presidente, Luiz Antônio Penatelo, primeiro secretário, e José Paulo Tobias, segundo secretário. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de resolução número 001/2024, que dispõe sobre regulamentar os procedimentos para a realização de dispensas de licitação fundamentadas nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, do âmbito da Câmara Municipal de Neves Paulista da uso de providência, de autoria da mesa diretora. Justiça, senhor presidente, viemos através do presidente familiar em anexo a Vossa Excelência para ser submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Neves Paulista, São Paulo,
projeto de resolução do 001/2024, que dispõe sobre regulamentar os procedimentos para realização de dispensas de licitação fundamentadas nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Minas Paulista e das outras províncias. Sem mais para o momento, subscrevemos Luiz Carlos de Souza, presidente, Valdir Balduino, vice-presidente, Luiz Antônio Pelacari, primeiro secretário, Josué Mauro Tobias, segundo secretário. Ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos de Souza, presidente da Câmara Municipal de Minas Paulista, São Paulo. Projeto de resolução número 001/2024, de 12 de setembro de 2024. Regulamenta os procedimentos para a realização de dispensas de licitação fundamentadas nos incisos 1 e 2 do artigo 75 e da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo do município de Minas Paulista. A mesa diretora da Câmara Municipal de Minas Paulista, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal e artigo 26, inciso 4, a linha B, e artigo 237, inciso 1º, a linha B, do regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e o presidente da Câmara Municipal promulga e sanciona a presente resolução. Considerando que, no dia 1º de abril de 2021, foi promulgada a nova lei de licitações, Lei Federal número 14.133/2021. Considerando que, mesmo vigente conforme disposição contida no artigo 193, há na nova norma vários dispositivos que dependem de prévia regulamentação. Considerando que a possibilidade de cada órgão editar seus próprios regulamentos, nos termos que dispõe o artigo 187 da referida norma. Considerando que os incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.133/2021 refere-se à possibilidade de aquisição de bens e contratação de serviços em geral, sem o presente processo licitatório, para objetos que envolvam valores inferiores ao valor de R$ 119.812,02. No caso das obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores e inferiores a R$ 59.906,02, no caso de outros serviços em conformidade com o decreto número 11.871, de 29 de dezembro de 2023. Considerando que referidas hipóteses de dispensa de licitação decorrem ao recolhimento por lei, ao decorrer do reconhecimento por lei, e que os custos inerentes de uma licitação superam os benefícios dela que deveriam advir, e que a lei dispensa a licitação para evitar o sacrifício dos interesses coletivos e supraindividuais, considerando a necessidade de estabelecer processos dinâmicos visando o atendimento do princípio da eficiência, eficácia e efetividade, nos termos que dispõe o artigo 5º da norma nova, considerando que, priori, para a realização da contratação direta, especificamente baseadas nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.133/2021, há necessidade de regulamentação do disposto do artigo 72 da referida lei, especificamente do que concerne a realização do estudo técnico preliminar, definido no inciso 10 do artigo 6º como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido, a sua melhor solução e da base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade de contratação.
e da forma de realização de estimativa do valor conforme o inciso 1º e 2º do artigo 23. Considerando o termo, se for o caso, observado no inciso 1º do artigo 72 da Lei 14.183, /2021, que reativiza o termo deverá, trazendo para as mãos do gestor público a análise do caso concreto para que ele discricionalmente decida pela elaboração ou dos estudos preliminares, considerando que, inciso 3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, dispõe que as dispensas em razão do valor serão preferencialmente e não obrigatoriamente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, considerando o inciso 2º do artigo 17 da Lei número 14.133/2021, dispõe que apenas as licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, não estabelecendo essa obrigatoriedade às dispensas de licitações. Considerando que o parágrafo único do artigo 72 da Lei número 14.133/2021 dispõe que o ato de autorização à contratação direta ou extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em site eletrônico oficial. Considerando que o acordo com a definição estabelecida no inciso 2 do artigo 6º da Lei 14.133/2021, o site eletrônico oficial e o site da internet certamente e digitalmente por autoridade certificada ou certificadora, no qual entende federativo divulga a forma centralizada as informações e os serviços do governo digital dos seus órgãos e entidades. Considerando que a Câmara Municipal de Neves Paulista dispõe do site eletrônico oficial https://câmara-neves-paulista.sp.gov.br, respectivamente o portal de transparência municipal SCPI 9.0 Transparência, bem como o jornal periódico contratado para a divulgação dos atos oficiais, os quais poderão ser utilizados para publicação e transparência das dispensas de licitação baseadas nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei número 14.133/2021 e seus respectivos contratos, atos, portanto, a atender à disposição do parágrafo único do artigo 72 referente à lei, corroborando com o decidido pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do acordão número 2458/2021. Considerando que o artigo 95, da Lei número 14.133, estabelece que o instrumento de contrato não é obrigatório, no caso de dispensas de licitação em razão do valor. Considerando que o Portal Nacional de Contratações Públicas, criado no âmbito da Lei número 14.133/2021, em seu artigo 174, encontra-se em parcial funcionamento desde o dia 9 de agosto de 2021, viabilizando, por hora, apenas a divulgação das aquisições/contratações dos órgãos vinculados ao Sistema de Serviços Gerais, o SICG, no qual não pertencem os órgãos públicos municipais de Neves Paulista. Considerando que o parágrafo único do artigo 176 dispõe que, enquanto não adotarem o PNCP, os municípios com até 20.000 habitantes deverão publicar em diário oficial as informações que essa lei exige, que sejam divulgadas em site eletrônico oficial, admitida a publicação de extratos e disponibilizada em versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento
de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Considerando que o acordo do IBGE, o município de Neves Paulista tem uma população estimada de 9.699 habitantes. Portanto, enquadra-se na execução do artigo 176 da Lei nº 14.133/2021. Considerando o prazo estabelecido no inciso 2 do artigo 20 da Lei Federal nº 14.133/2021, para a edição do regulamento que define os limites para enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Artigo 1º. A Câmara Municipal está autorizada a contratar bens e serviços comuns, observada a disponibilidade de créditos orçamentários e a legislação permite, de dar aquisição de bens e contratações de serviços de luxo. Inciso 1º. O enquadramento dos bens e serviços nas categorias comum e luxo dependerá de exame casuístico do uso que se determina. Inciso 2º. A contratação de bens e serviços de luxo ensejará a apuração e responsabilidade do agente público requisitante que deu origem à demanda, ou seja, o autor de termo de referência, projeto básico, o subscritor do contrato ou instrumento alongado. Artigo 2º. Para os fins dessa resolução, consideram-se 1. Bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado e cujos padrões de desempenho e qualidade habituais que se encerram ao necessário para o cumprimento das finalidades da administração. 2. Bens e serviços de luxo, aqueles que se revelar sobre aspectos de qualidade e preço superior ao necessário para a execução do objetivo e satisfação do interesse público, ou seja, qualquer item que é opcional ou oposição ao necessário, ou item bem acima do padrão da necessidade, onde a demanda é principalmente influenciada pela renda ou riqueza. Da utilização dos limites de dispensa de valor. Artigo 3º. Para fins da definição dos valores que atendem os limites referidos ao inciso 1º e 2, ao inciso 1 e 2, o artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, atualizados pelo Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, deverão ser observados os limites individuais da Câmara Municipal do atual exercício financeiro, com objetivos da mesma natureza, estendidos como tais aqueles relativos a contratações do mesmo ramo de atividade, levando em consideração a predominância usual do mercado. Inciso 1º. Para fins disposto do capítulo para a verificação dos limites de dispensa em razão do valor, deverão ser considerados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela Câmara Municipal. Inciso 2º. As compras e contratações no exercício com base nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal nº 8.663/93 deverão ser levadas em consideração para fins de utilização dos novos limites estabelecidos no inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, atualizados pelo Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, ocasião em que o montante gasto com dispensa de licitação, em razão do valor, não poderá ultrapassar o limite consignado no novo normativo. Inciso 3º. Caso o Decreto número 1871, de 29 de dezembro de 2023, seja atualizado e ou alterado,
Essa Câmara Municipal fica autorizada a realizar a alteração dos limites dos valores citados no capítulo anterior e parágrafos do presente artigo, através de auto da mesa diretora, da abertura do procedimento de contratação direta em razão do valor. Artigo 4. Procedimento administrativo de contratação direta deverá ser entregado com documentos de formalização de demanda, anexo 1º, que indiquem a justificativa, os motivos e os fundamentos da necessidade da aquisição do bem ou da contratação do serviço, acompanhadas do respectivo termo de referência e pesquisa de preços realizados nos termos desse regulamento. Inciso 1º. O termo de referência mencionado no capítulo inicialmente deverá ser o modelo indicado no anexo 2 desse regulamento e conter obrigatoriamente os seguintes requisitos. 1. Definição precisa e suficiente do bem a ser adquirido ou serviço a ser contratado, podendo utilizar como referência o descritivo do bem ou serviço disponibilizado pela Bolsa Eletrônica de Compras. O B e C. Fundação para o Desenvolvimento de Educação, FDI, Plataforma do Governo Federal, CATMC, da CADSR, entre outros, podendo ainda indicar, caso necessário, marcas de referência nos termos que dispõe do artigo 41 da Lei Federal de 14.133/2021. 2. A quantidade do bem a ser adquirido ou o serviço a ser contratado. 3. A necessidade de entrega imediata do bem ou o seu possível fracionamento. 4. O regime de fornecimento ou execução do serviço com indicação do prazo, periodicamente, local e horário de entrega da execução. 5. Indicação do agente público gestor do contrato responsável pela conferência dos bens entregues, acompanhamento ao fornecimento ou prestação de serviços no decorrer do contrato. Inciso 2. Esses documentos deverão ser elaborados exclusivamente pelo Departamento de Diretoria Requisitante, o qual, de forma excepcional, poderá solicitar a colaboração do Departamento de Compras e Licitação para tanto. Inciso 4. Ficam expedidas as formalizações constantes desse artigo quando as contratações se enquadrarem na condição de simplicidade do objetivo ou contratação, que se farão ser obtidas para o uso imediato, desde que a importância contratada se limite à importância constante no artigo 92, inciso 2, da Lei Federal nº 14.133/2021. Inciso 5. Ficam dispensados de formalização de processo de compra direta, dispensa ou inexigibilidade as situações em que o instrumento de contrato não for obrigatório, nos termos do artigo 95 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Inciso 6. Como compra direta, entende-se aqueles cujo valor não ultrapasse a 250 UFS. Estudo técnico preliminar, projeto básico e executivo. Artigo 5º. A elaboração desse estudo técnico preliminares será facultativo nos casos de contratação de obras, serviços e compras, cujos valores enquadrem nos limites do inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único. Em se tratando de contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrará a inexistência de prejuízo para a realização dos padrões de desempenho e qualidade almejadas, e devidamente justificado pelo setor requisitante. A especificação, ora sobre, poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração dos demais projetos. Pesquisa de preços. Artigo 6º.
Na hipótese de dispensa de licitação, com base nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei nº 14.193/2021, a estimativa dos preços que se trata do artigo 23 poderá ser realizada concomitadamente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, devendo ser observados os dispostos do artigo 7 ao artigo 10 dessa resolução. Artigo 7. Para a realização de pesquisa de preços, o departamento de diretoria e requisitante deverá solicitar cotação de, no mínimo, 3 fornecedores no ramo de atividade pretendida, com CNPJ ativo, encaminhando para tanto o termo de referência. Inciso 1. Preferencialmente, a escolha dos fornecedores deverá recair sobre aqueles que já forneceram ou prestaram serviços no município, que integram a base de dados do cadastro do sistema de compras da prefeitura. Inciso 2. Na falta desses, poderá se valer os fornecedores que tenham CNAE compatível com o objetivo desejado e possam realizar o fornecimento ou executar o serviço, mediante pesquisa junto aos órgãos públicos ou da internet, justificando sua escolha. Inciso 3. Prevalecendo a inexistência do mínimo de 3 fornecedores, o critério do agente poderá ser divulgado, aviso de contratação, no site eletrônico oficial, do órgão pelo prazo de 3 dias úteis, com a especificação do objetivo pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Inciso 4. A solicitação do orçamento deverá preferencialmente ser colocada através de encaminhamento de e-mail institucional, podendo justificamente ser realizado de forma pessoal pelo agente público requisitante. Inciso 5. Quando for realizado por e-mail, deverá ser encaminhado com opção de aviso de recebimento e leitura, e consignado prazo de resposta no máximo de 5 dias úteis, devendo o pedido e a resposta do fornecedor serem juntados aos autos. Inciso 6. No caso de pesquisas de preços realizados pessoalmente, deverão ser juntados aos autos do cartão do CNPJ do fornecedor, contendo ainda a data de realização da pesquisa e os dados do servidor público responsável por ela. Inciso 7. Para a obtenção do resultado da pesquisa, a critério do agente responsável por sua realização, é devidamente justificado e devidamente justificado poderão ser desconsiderados os preços excessivamente elaborados ou inesquecível, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. Inciso 8. Na impossibilidade de obtenção de ao menos 3 preços nos termos que dispõe o artigo anterior, desde que devidamente justificado e comprovado, será necessário a confirmação se os preços obtidos referem-se ao preço do mercado, devendo, para tanto, o agente público realizar os procedimentos citados abaixo. 1. Utilização de dados de pesquisa pública em mídia especificada, de tabela de referência SINAPI, SABESP, FDE, CIPOS, PIN, SENED, MP e BEC, etc. 2. Pesquisa nos sites eletrônicos especificados ou de domínio amplo, www.lojas americanas, www.amazon.com.br, www.submarino.com.br, www.magazinelivre.br, www.melhornero.com.br e www.caluga.com.br, dentre outros, desde que contenha a data e horário acessível. 3. Contratações similares feitas pela administração pública, preferencialmente na região de São José do Rio Preto,
em execução ou concluídas no período 1 ou anterior à data de pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços. Inciso 1. Para fins disposto no inciso 2, para a apuração do valor do mercado através da pesquisa de sites eletrônicos especificados ou de domínio amplo, poderá ser levada em consideração o valor do carrinho de compras, incluindo o valor do frete, devendo o mesmo ser impresso e disponibilizado no processo de contratação. Não será admitido a utilização de sites não confiáveis, de leilão ou de intermediação de vendas, tais como OLX, Enjoy e etc. Inciso 2. Segundo. Para fins dispostos no inciso 3, deverá ser dado aos autos para comprovação dos valores orçamentados, cópia de homologação de contrato ou ata de registro de preços. Inciso 3. A autorização para a compra nos termos desse artigo somente poderá ser emitida quando o valor apresentado pelo fornecedor estiver abaixo do valor de mercado, apurado através de critérios dispostos no inciso 1 a 3. Do capítulo sendo autorizada a negociação com o fornecedor. Artigo 9. No caso da contratação de obra, serviço e engenharia, a obtenção do valor estimado da contratação acrescido do percentual de benefícios de despesas diretas, o PID, de referência aos encargos sociais, EC, cabível deverá observar o seguinte regramento. Inciso 1. Após o recebimento do documento da formalização da demanda acompanhada do termo de referência memorial descritivo e projeto básico ou projeto executivo, quando for o caso, deverá ser realizada a composição de custos unitários correspondente ao SINAP, SABESP, FID, CDHU e PIN, com indicação do número de identificação, de edição e referida tabela de referência. Artigo 10. Regulariza e estima o valor. Reabilizada e estimativa do valor, nos termos que dispõe o artigo 9. Liberar o agente público requisitante realizar pesquisa de preços para expor a melhor proposta, conforme o artigo 7. Formalização, aquisição, contratação. Artigo 11. Instruir o processo de dispensa do departamento, diretoria requisitante, com documento de formalização de demanda, termos de referência de pesquisa de preços realizado nos termos desse regulamento. O processo deverá ser encaminhado ao departamento de licitações e contratações, que, ao seu critério, verificará os orçamentos realizados a fim de atestar a sua regularidade, bem como a compatibilidade do valor de mercado e, após, solicitará ao fornecedor a melhor proposta documentada que comprove que o mesmo encontra-se apto para a contratação com a administração pública. Artigo 12. Após comprovada pela comissão permanente de licitação a regularidade dos documentos apresentados pelo fornecedor, o processo seguirá ao Departamento de Contabilidade para fins de comprovação da disponibilidade de dotação orçamentária para suportar a referida despesa. Artigo 13. Nas compras de serviços do valor superior a 250 UFESP, e de todos que se envolvam na formalização do contrato, os autos seguirão para análise da assessoria jurídica que fará o controle prévio da legalidade nos termos que dispõe no inciso 3 do artigo 72 da Lei Federal de 14.133/2021. E após o controle interno, que verificará a regularidade formal do processo, será a contratação, bem como o atendimento aos procedimentos estabulados pela resolução. Inciso 1 nas compras de serviço. Artigo 14. Então, o processo
estando o processo devidamente formalizado e instruído com os documentos consignados nessa resolução, seguirá para a autorização da autoridade competente nos termos do que dispõe o inciso 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 14.183 de 2021. Artigo 15. A efetivação do empenho em nome do fornecedor somente ocorrerá após a autorização das autoridades competentes nos termos do artigo 14. Parágrafo único. Nos termos que dispõe o artigo 60 da Lei nº 4.320 para 1964, a despesa somente poderá ser realizada, ou seja, o bem entregue ou o serviço executado após a emissão da respectiva nota de empenho sob a pena de responsabilização do agente público requisitante que adquiriu ou contratou o serviço. Artigo 16. O ato que autoriza a contratação direta e o extrato decorrente do contrato, quando houver, será publicado no jornal local ou no site eletrônico oficial do município, observando o prazo estabelecido no inciso 2 do artigo 94, qual seja 10 dias úteis contando da sua assinatura. Disposições gerais. Artigo 17. Compete ao departamento requisitante elaborar o documento de formalização de demanda, aferir a necessidade do bem ou serviço ou poderá ser corriqueira durante o exercício financeiro, ocasião que obriga a estimar a quantidade total necessária para o atendimento da demanda. Artigo 18. Compete ao departamento diretor de planejamento a intensificação de bens e serviços de necessidade comum, a mais de um departamento ou diretoria, observando o plano anual de compras de cada setor, interpretando os acervos de interesse em adquiri-los ou contratá-los, solicitando, tratando as informações necessárias para instalações do competente. Procedimento de compras ou licitação que deverá pegar a demanda dos outros departamentos. Artigo 19. Compete ao Departamento de Licitações, contratos, avaliar o encerramento e resultado de cada certamente licitatório, para dar ciência aos departamentos requisitantes. Artigo 20. É de responsabilidade do gestor de cada contrato fiscalizar o andamento dos contratos a que estiver vinculado, bem como acompanhar sua execução e vigência contratual. Parágrafo único. Da mesma forma que responsabilidade do departamento ou diretoria de planejamento, ainda em fase preparatório interno, comunicar aos departamentos os procedimentos licitatórios que deverão deflagrados para manutenção quanto ao interesse na aquisição ou contratação conjunta dos bens ou serviços. Artigo 21. É de competência de cada gestor de contrato fornecer atestado de capacitação técnica referida aos objetos ao qual se seja vinculado, caso haja solicitação de fornecedores. Artigo 22. Essa resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as expressões em contratos. Sala dos vereadores Evelino Fernandes, 12 de setembro de 2024. Assina Luiz Carlos de Souza, presidente, Rodir Gomes, vice-presidente, Luiz Antônio Fernacano, primeiro secretário, José Almado Luiz, segundo secretário. Justificativa dos novos pares. O presente projeto de resolução tem o objetivo de regulamentar os procedimentos para a realização de dispensas e licitação fundamentadas nos incisos 2 do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Minas Paulista, São Paulo, com o objetivo único de adequar o requerimento interno de processos administrativos de compras desta Casa Legislativa, de como formar um sistema mais adequado e organizado, bem como garantir maior efetividade dos serviços públicos. Em efeito de todo exposto, rogamos que com os ofícios que se refere ao projeto de resolução seja apreciado
e conformemente com as disposições que dispõe a lei orgânica do município e aos comandos constitucionais e legais. Sala das sessões, vereador José Benito Fernandes, 12 de setembro de 2024, assinado os Carlos de Souza, presidente, Waldir Baldwin, vice-presidente, Luiz Antônio Pelacão, primeiro secretário, e João Matheus, segundo secretário. O projeto aqui encontra a secretaria, os demais novos colegas que quiserem dar uma olhada, ficar à disposição. Os anexos. Caminha-se às competentes comissões. A próxima vai ver tranquilo. Senhor primeiro secretário, para a leitura das indicações efetuadas pelos novos vereadores. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação número 80/2024. Autoria Josué Paulo Tobias. Indicação. Josué Paulo Tobias, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais de que seja encaminhado ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de regularização de cercamento da caixa d'água no distrito do Pirajá. Manutenção de cerco. Sala das sessões, vereador José Benito Fernandes, 12 de setembro de 2024, assino o senhor vereador José Paulo Tobias. Homicídio. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação número 081/2024, autoria Luiz Antônio Pelacano. Indicação. Luiz Antônio Pelacano, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado, em termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de instalar ar-condicionado no postinho do distrito da Vila Luz, sala dos médicos e recepção, pedido dos médicos e da população que frequenta o local. Sala das sessões do vereador José Benito Fernandes, 12 de setembro de 2024, assina o senhor vereador Luiz Antônio Pelacano. Homicídio. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação número 082/2024, autoria Luiz Antônio Pelacano, indicação. Luiz Antônio Pelacano, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de colocar cadeiras e freezer no salão de festa do centro de lazer. Atualmente é cobrado uma taxa de serviço naquele local, e esse pedido ajudaria no custeio de eventos realizados por todos que ocupam esse espaço. Sala das sessões do vereador José Benito Fernandes, 12 de setembro de 2024, assina o senhor vereador Luiz Antônio Pelacano. Homicídio. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação número 083/2024, autoria Luiz Antônio Pelacano. Indicação. Luiz Antônio Pelacano, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinados por termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de colocar areia no parquinho das crianças localizado no centro de lazer, pois com a estiagem intensa fica sem a proteção da grama natural, os brinquedos se instalassem no local, e a colocação da areia ajudaria para evitar possíveis acidentes dos usuários. Sala das sessões do vereador José Benito Fernandes, 12 de setembro de 2024, assina o senhor vereador Luiz Antônio Pelacano. Homicídio. Câmara Municipal de Minas Paulista, indicação número 084/2024, autoria Marcos Perpétuo Cardoso da Silva. Indicação. Marcos Perpétuo Cardoso da Silva, vereador da Câmara Municipal de Minas Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Minas Paulista, solicitando seja analisada a possibilidade de instalar uma lixeira de grande porte na estrada conhecida como Monteiro, que liga Minas Paulista ao distrito da Vila Costa, pedido dos moradores. Sala das sessões do vereador José Benito Fernandes, 12 de setembro de 2024, assina o senhor vereador Marcos Perpétuo Cardoso da Silva. Homicídio. Senhor primeiro secretário, considerar a leitura do requerimento protocolado sobre o número 206/2024, apresentado e assinado pelos vereadores da sua totalidade dessa legislatura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Paulista, São Paulo, Emerson Rodrigues dos Santos, José Mauro Tobias, Luiz Antônio Pelacani, Luiz Carlos de Souza, Roberto Aparecido do Racine, Márcio José Baia, Marcos Perpétuo Cardoso da Silva, Silvio Maria da Costa e Valdir Bombinho. Todos os vereadores dessa Câmara Municipal Paulista, vem através do presente referir a Vossa Excelência a concessão de urgência especial dos prêmios da linha P e do inciso 1º, o inciso 6º, vamos do artigo 218 do regimento interno da atividade para a tramitação do projeto de resolução número 001/2024, que dispõe sobre regulamentar os procedimentos para a realização de assistência e licitação fundamentados no inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.123, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal Paulista e das outras providências de autoria da mesa diretora. Informamos que a referida solicitação e posterior concessão de urgência especial faz necessário caráter inadiável da votação. Sala das sessões de vereadores Fernandes, Neves Paulista, São Paulo, 16 de setembro de 2024. Assina os senhores vereadores Emerson Rodrigues Ferreira, José Mauro Tobias, Luiz Antônio Pelacani, Luiz Carlos de Souza, Roberto Aparecido do Racine, Márcio José Baia, Marcos Perpétuo Cardoso da Silva, Silvio Maria da Costa e Valdir Bombinho. Ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos de Souza, presidente da Câmara Municipal Paulista de São Paulo. Requerimentos para aprovar em razão da assinatura na totalidade dos vereadores, sendo assim, inclui-se o projeto de resolução 001/2024 e respectivo parecer na presente ordem do dia. Para terminar a fase do expediente, os senhores vereadores da sua ordem poderão fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos sobre o expediente com a parte. A palavra está liberada. Bom, quem queira fazer uso da palavra, passaremos à ordem do dia. Na ordem do dia teremos a leitura dos pareceres do projeto de resolução 001/2024. Comissão de Justiça e Redação, projeto de resolução número 001/2024, parecer. Trata-se de projeto de resolução de autoria da diretora que dispõe sobre regulamentar os procedimentos para a realização de dispensas de licitação, fundamentados no inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.183, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal Paulista e das outras providências. Devemos destacar que o presente projeto respeitou o requisito de competência para a elaboração da sua análise, consubstanciando no que concerne ser a Comissão de Justiça e Redação responsável pelos aspectos constitucionais, legal, regimental, gramatical e lógico das proposições. Desta forma, diante dos argumentos descritos em referido do projeto e justificativas constantes no mesmo, a presente comissão certamente não divulgará oposição ao projeto de recursos que possam impedir sua tramitação. O projeto de resolução apresenta-se correto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final pela aprovação. Sala das Sessões José Benedito Fernandes, 16 de setembro de 2024. Assino os senhores vereadores Emerson Rodrigues Ferreira, Roberto Aparecido do Racine e a senhora vereadora Silvia Maria da Costa. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, referência ao projeto de resolução 001/2024, que está em discussão. Novamente, quem quer discutir está em votação. Se forem favoráveis, permanecer sentados, se forem contrários, levante. Aprovado por unanimidade. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de resolução número 001/2024, parecer. Trata-se de projeto de resolução de autoria da mesa diretora que dispõe sobre regulamentar os procedimentos para a realização de dispensas de licitação, fundamentados no inciso 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal Paulista e das outras providências. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem compete examinar, emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno desta atividade,
entende que o presente projeto respeitou o requisito de competência. Desta forma, diante dos argumentos dos pedidos, referido projeto e justificativas constantes no mesmo, a presente comissão certamente não vibrará oposição ao projeto, tendo em vista que possa pedir sua tramitação, deixando em forma cristalina toda a responsabilidade fiscal e orçamentária, em todos os pactos orçamentários, respeitando e seguindo a lei de responsabilidade fiscal. Sendo assim, o projeto de resolução apresenta-se correto em seu aspecto constitucional, legal, gramatical e lógico, para reservando ao plenário a decisão final pela aprovação. Sala das sessões vereadores Azevedo Fernandes, 16 de setembro de 2024, assim os senhores vereadores Josué Mauro Tobias, Emerson Rodrigues Ferreira e Luiz Antônio Peraí. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de resolução 001/2024, está em discussão. Para quem quer discutir, está em votação. Se forem favoráveis, permaneçam. Se forem contrários, está aprovado por unanimidade. Está em primeira e segunda discussão e votação o projeto de resolução 001/2024, que dispõe sobre regulamentar os procedimentos para a realização de dispensa de licitação, fundamentada nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Paulista, e da outras providências de autoria da mesa diretora, com pareceres pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores poderão fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto de resolução encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão, os que forem contrários, que se levante. O projeto está aprovado por unanimidade. Passaremos às explicações pessoais. Os vereadores poderão fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos em relação a discursos pessoais ocorridos durante a sessão, ou em relação ao mandato do vereador sem a parte. O tribunal está aberto. Não havendo quem queira fazer outra palavra, nada mais havendo, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2024 e declaro encerrada a presente sessão às 20 horas e 58 minutos. Boa noite a todos, obrigado.